Você já sentiu a vontade de revidar quando alguém tentou te ferir? A raiva sobe, a indignação toma conta, e tudo o que queremos é responder à altura. Mas e se eu te disser que a melhor forma de vencer não é revidando, mas mostrando que nunca fomos atingidos? O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está na indiferença, no domínio sobre si mesmo. Quando ignoramos a provocação e seguimos inabaláveis, o agressor se frustra, se perde em sua própria insignificância. Neste vídeo, você vai descobrir como usar a serenidade como sua maior arma, por que o desprezo pode ser a melhor justiça e como conquistar uma força interior que ninguém pode abalar. Cada detalhe desse vídeo pode transformar a forma como você lida com ataques e ofensas. Então, acompanhe até o final e aprenda a se tornar verdadeiramente inatingível. O poder da indiferença. Há uma força imensurável na capacidade de não reagir ao que não merece nossa atenção. A maioria dos que tentam nos ferir não busca apenas causar dor, mas reivindicar poder sobre nossas emoções. Eles desejam arrancar-nos da serenidade e nos arrastar para o mesmo estado de inquietação e miséria em que habitam. Contudo, o estoico compreende que o verdadeiro poder não está na resposta explosiva, mas na ausência de resposta, no olhar, firme que não se abala diante da provocação. Quando ignoramos uma ofensa, ela se dissolve no ar como um golpe desferido contra o vento. Não há impacto sobre aquele que permanece inatingível. Quem nos ataca espera resistência, fúria, indignação, qualquer reação que valide sua tentativa de nos diminuir. Mas quando oferecemos apenas silêncio e indiferença, não há combustível para o incêndio que tentavam acender. O agressor, diante da falta de efeito, enxerga sua própria pequenez refletida na imobilidade daquele que tentou atingir. Ser indiferente não significa ser fraco, mas dominar a si mesmo. Aquele que controla sua mente não pode ser escravizado pelos insultos ou pela maldade alheia. O sofrimento não nasce da ação do outro, mas da permissão que damos para que essa ação nos afete. Ao retirar essa permissão, retiramos também o poder do agressor. Ele não tem mais nada a fazer além de se debater contra a sua própria frustração. A vida nos ensinará que a tranquilidade é um escudo mais forte do que qualquer contra-ataque. Quem responde à ofensa com raiva se coloca no mesmo nível de quem ofende, mas quem responde com serenidade se eleva, demonstrando que sua paz é inegociável. Tornar-se inatingível é a maior vitória, pois nada reduz mais o poder de um agressor do que perceber que ele nunca teve poder algum sobre você. O reflexo da virtude. O mundo é um palco onde se revelam os verdadeiros valores de cada um. Enquanto muitos se deixam guiar por impulsos, respondendo ao ataque com mais ataque, há aqueles que se mantêm inabaláveis, como uma rocha diante das ondas. O estoico compreende que não há vitória em revidar com a mesma moeda. Há apenas a perpetuação do caos. A grandeza reside na capacidade de permanecer íntegro, de escolher a virtude em vez da reatividade, de demonstrar pelo próprio caráter. A diferença entre sabedoria e descontrole. Aquele que age movido pela raiva se revela escravo de suas emoções. A fúria que despeja sobre os outros é, na verdade, um reflexo de sua própria fragilidade. O agressor não ataca por força, mas por fraqueza, por não possuir domínio sobre si mesmo. Já aquele que não se curva à provocação demonstra um poder superior, o de governar sua própria mente. Sua serenidade se torna um espelho, forçando o agressor a confrontar sua própria pequenez, sua falta de controle, sua limitação diante da verdadeira força. Há uma lição oculta na indiferença sábia. Quando nos recusamos a reagir com ódio, não apenas protegemos nossa paz, mas educamos, sem palavras, aqueles que nos cercam. Demonstramos que há uma forma mais elevada de existir, um caminho onde a dignidade não se vende por uma descarga momentânea de fúria. O silêncio consciente não é sinal de submissão, mas de domínio próprio. Ele não grita, mas ensina, não ataca, mas revela. A verdadeira justiça não está em ferir de volta, mas em mostrar que nunca fomos feridos. O agressor espera luta, espera resistência, espera que seu ataque encontre eco, mas ao se deparar com a muralha inquebrantável da virtude, ele percebe sua própria impotência. Nada é mais devastador para quem tenta nos diminuir do que perceber que sua tentativa foi inútil, pois aquele que governa a si mesmo já venceu sem precisar lutar. O desprezo como justiça. A justiça do sábio não se faz com as mãos, nem com palavras afiadas, mas com a força silenciosa da indiferença. Quem busca ferir, espera a resistência, espera inflamar o conflito, espera uma resposta que valide sua agressão. No entanto, o estoico compreende que a verdadeira punição para o agressor
não é o revide, mas o vazio. Ao negar-lhe a reação que deseja, cortamos sua força na raiz. O desprezo consciente é um golpe invisível, que desarma sem tocar, que vence sem lutar. O tempo é um juiz implacável. Enquanto os impulsivos se debatem em sua própria fúria, aqueles que permanecem serenos veem a natureza das coisas seguir seu curso. Quem age com maldade carrega consigo a semente da própria destruição, e não é preciso apressar o que já está destinado a ruir. A ofensa só tem poder sobre aquele que a reconhece como real. Mas para quem enxerga com olhos sábios, insultos são apenas ecos vazios, incapazes de penetrar na fortaleza da mente disciplinada. Desprezar um ataque não é sinal de fraqueza, mas de força superior. O verdadeiro domínio não está em subjugar o outro, mas em demonstrar que nunca fomos atingidos. Ao ignorar a tentativa de ofensa, fazemos o agressor enfrentar a própria insignificância. Ele percebe, talvez pela primeira vez, que sua raiva não tem efeito, que seu ódio não encontra um alvo, que sua vontade de ferir não é nada diante da serenidade inabalável. O maior castigo para quem deseja atenção é ser privado dela. Aquele que insulta, que provoca, que tenta desestabilizar, não busca apenas ferir, busca importância. Mas quando o ignoramos, ele se depara com o pior dos destinos, a irrelevância. O sábio não se vinga, porque sabe que a própria vida se encarrega de equilibrar tudo. Em um mundo onde tantos se alimentam do caos, o silêncio da indiferença se torna a resposta mais poderosa. O domínio sobre si mesmo, aquele que governa sua própria mente, jamais será escravo das palavras ou ações alheias. O verdadeiro poder não está em responder à agressão com mais agressão, nem em buscar vingança para restaurar a própria dignidade. Está sim na capacidade de manter-se inabalável, de não ceder ao tumulto exterior, de preservar a própria paz como um bem inegociável. O estoico compreende que nada tem mais valor do que a serenidade interna, e entregá-la a terceiros é abdicar da própria liberdade. Muitos passam a vida reagindo a tudo, como folhas ao vento, à mercê das tempestades alheias. Qualquer palavra os fere, qualquer gesto os tira do equilíbrio, qualquer afronta os consome. Mas aquele que domina a si mesmo não se move pelo impulso, pois sabe que sua felicidade não está no controle do outro, mas no controle sobre sua própria percepção. O que nos fere não é a ação externa, mas o significado que damos a ela. Quando retiramos esse significado, retiramos também seu efeito sobre nós. Ser imune à provocação não significa ser insensível, mas ser livre. Aquele que precisa vingar-se, responder ou justificar-se, é ainda prisioneiro do julgamento dos outros. Já o que se mantém sereno, que não se abala, que escolhe conscientemente onde depositar sua energia, esse sim é verdadeiramente forte. O domínio próprio não é fraqueza, é a mais alta forma de poder. Não há humilhação maior para um agressor do que perceber que sua ofensa foi inútil. Quem busca nos ferir deseja nos ver cair, deseja nos ver tomados pela raiva ou pela dor. Mas quando nos mantemos de pé, imperturbáveis, provamos que nossa força não está em vencer batalhas externas, mas em jamais perder a guerra interna, pois ninguém pode nos atingir se não permitirmos, e essa, talvez, seja a mais profunda forma de vitória. A grandeza da serenidade. A verdadeira força não se manifesta no grito, na raiva ou na necessidade de provar algo a alguém. Ela se revela no olhar tranquilo de quem sabe que nada externo pode tocar sua essência. Enquanto muitos se perdem no jogo das provocações e respostas, o sábio compreende que a maior vitória não é rebaixar o outro, mas demonstrar que jamais fomos atingidos. A serenidade não apenas protege, mas ensina. Ela desnuda a futilidade da agressão e faz com que o próprio agressor enxergue sua insignificância diante da firmeza inabalável da virtude. Aquele que tenta nos ferir espera caos. Ele deseja ver nossa estrutura ruir, nossa paz ser desfeita, nossa mente ser tomada pela turbulência. Mas quando sua investida encontra apenas um oceano calmo, sem tempestades, ele se frustra. Sua força se volta contra ele próprio, pois percebe que não há domínio sobre quem se mantém acima das ofensas. O agressor é, muitas vezes, apenas um espírito inquieto que busca espalhar sua própria desordem, mas o estoico não se deixa contaminar pelo caos alheio. Ele segue sua jornada,
indiferente aos ruídos do mundo. A grandeza de um homem não está no quanto ele pode revidar, mas no quanto ele pode suportar sem se corromper. O caminho da virtude não exige vingança, mas paciência. O sábio não se ocupa em reduzir ninguém, pois já compreendeu que aqueles que vivem para atacar os outros são por si sós pequenos. Ele sabe que sua verdadeira batalha não é contra o mundo, mas contra suas próprias paixões. E aquele que vence a si mesmo não precisa provar mais nada a ninguém. No fim, o estoico segue adiante, sem carregar rancor, sem permitir que a maldade dos outros habite sua mente. Sua vitória não está na queda de seus opositores, mas na certeza de que permaneceu fiel a seus princípios. E é exatamente essa inabalável serenidade que torna os ataques alheios irrelevantes, pois aquele que nunca se permitiu ser atingido já venceu antes mesmo que a batalha começasse. Obrigado por assistir. Se este conteúdo trouxe valor para você, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam aprender a encontrar força na serenidade. Isso nos ajuda a continuar trazendo reflexões profundas. Agora confira o próximo vídeo na tela. Ele vai ampliar ainda mais sua visão estoica.